Bom, uma parte da minha atividade ligada à educação está diretamente relacionada com a arte e a vinda da minha filha para o mundo me estimulou um movimento para a pergunta: qual escola eu gostaria que a minha filha estivesse? E essa pergunta teve um peso bem grande na minha existência. Eu não queria que ela frequentasse o mesmo tipo de educação que eu atravessei. E aí o processo foi uma escala muito forte de identidade que eu encontrei com a pedagogia Waldorf, nesse pensamento, nessa forma de ver o mundo, nessa concepção de existência humana que há por detrás de uma outra pedagogia. Num primeiro momento, porque somos muito incompletos. O nosso estado no momento de nascimento é muito pouco para tudo aquilo que a gente pode designar como realização existencial. E é por isso que a educação se torna, então, um processo de resgate, um processo de cultivo e conservação do que significa, vem significando e significou a passagem de seres humanos por esse mundo. Porque cada ser humano que nasce, vive e morre deixa o mundo de uma outra maneira. Devolver ao mundo algo que pertence a essa dinâmica criativa que existe dentro desse poder autônomo humano. Ou a escola que nós encontramos hoje, ela está realizando esse papel, diz respeito a uma visão muito reduzida do que é o ser humano, de uma visão restrita dos nossos potenciais, e a maior parte do tempo escola se tornou um lugar de treinamento para essa competitividade. O que eu considero que concepção deveria estar por detrás de toda a pedagogia, aquela que normalmente reina, aquela que predomina, ela tem uma inspiração e um cunho materialista. Aprender a olhar o ser humano, o fenômeno antropológico, nesse planeta, com os conceitos, por exemplo, de alma e espírito, para muitas pessoas isso vai ser difícil. Não se sabe mais o que é uma alma ou um espírito, porque se renegou essas palavras somente ao campo da religião. Essas dimensões que extrapolam o nível material precisam estar incluídas na nossa concepção de ser humano. Esse algo que inspira uma concepção pedagógica é como nós nos compreendemos como ser humano, como seres humanos. Uma antropologia filosófica. E ainda antes e mais profunda do que essas antropologias filosóficas, existe uma cosmovisão. Que visão eu tenho daquilo que criou, que força é essa que dá origem a tudo isso que nós experimentamos no mundo? Aquilo que vai inspirar, orientar, criar parâmetros para os nossos valores e modos de nos colocarmos na existência. Está consciente, está satisfeito com a cosmovisão que há por detrás da sua pedagogia? Aí é uma pergunta para cada professora e para cada professor. É uma cosmovisão que olha e explica, descreve e considera tudo o que existe no mundo e que nós podemos compartilhar como fenômeno percebido, tudo tem origem espiritual. Tem diferentes níveis de expressão e intensidade de manifestação na matéria. O seu próprio espírito individualizado de maneira autoconsciente. Outros seres não realizam isso. Quais são as implicações disso no nosso vir a ser,
no nosso face a face, no nosso encontro com pessoas, coisas, objetos e outros seres, como plantas e animais. Como nenhum de nós é perfeito, completo e acabado sob o ponto de vista espiritual, isso implica na necessidade de todos nós de um contínuo processo de aprendizado. Eu preciso aprender a conhecer melhor a mim mesmo, ao outro que convive comigo e a tudo que aparece nesse mundo e que é fenômeno. Essa cosmovisão implica, inclusive, num ponto de evolução sob o ponto de vista espiritual, não só evolução biológica. Essa que é estudada e necessariamente é estudada pela corrente darwinista. Aquilo que evolui nos seres orgânicos. Algo em nós, seres humanos, nós não iremos evoluir apenas porque temos aparatos tecnológicos que já são super avançados. Parte da dinâmica da nossa consciência precisa dar passos que ela ainda não deu. A mudança que eu mais trabalho como educador é a micropolítica. É aquela que está ao alcance das minhas mãos, ao alcance das suas mãos. Aquela que eu posso realizar e concretizar em mim para que o educando experimente um novo processo de educação. Eu sou um educador em busca de outra qualidade de processo, ao mesmo tempo que você permeia todo o processo educativo com arte. Que não só a arte precisa estar dentro da educação, como todo pedagogo, toda professora, todo professor precisa ser um pedagogo artista, cuja obra de arte não é um quadro, não é uma canção, não é uma escultura, nem uma peça de teatro. São seres humanos. E o ser humano precisa, então, aqui ser visto, concebido e inserido num processo de cunho artístico. Se construindo dentro da educação, o educando e o educador, abandonar a velha forma de ver a vida e construirmos em nós novos olhares para a existência humana. Toda e qualquer educação que eu vá ou não realizar vai estar presa nas minhas próprias limitações. Todo o trabalho e empenho que eu individualmente preciso realizar para que ele venha ao mundo. Porque isso é o nosso lado humano. Ele não está pronto o tempo todo. Nós nos colocamos em ensaios. Para um projeto de uma pedagogia da vida, o entusiasmo, para mim, realiza o mesmo papel que a precisão e a objetividade realizam num projeto de uma ponte. Inúmeros grupos humanos criando alternativas como concepções de processos educacionais. Sociedades vêm sendo cada vez mais individualizadas e isso tem como consequência buscas bem específicas por soluções. Porque eu tenho que dizer sim para aquilo que sempre foi feito da mesma maneira durante décadas. E elas são pessoas buscadoras. Não tem uma alma apaziguada que se conformista com as coisas. Querem um outro mundo, uma outra vida para os seus filhos, uma outra escola. Com certeza toda a educação hoje precisa lidar com um aspecto que a gente pode chamar de objetividade da vida, objetividade do mundo ou da sociedade. Esse nosso lado humano subjetivo, ele tem um processo de construção dentro da educação e o outro, o encontro da nossa subjetividade com a sociedade. Parte hoje da subjetividade humana está presa a esses valores. E é um grande desafio para a educação. Construir algo que seja mais forte do que isso. Para a subjetividade humana, aquilo que é objetivo é insaciável. Ela acha que vai ser feliz com isso, e o dia que ela conquista, ela fala, agora eu quero isso. Depois que ela conquista, ela quer assim, e assim sucessivamente. Então existe dentro da educação
a minha subjetividade acontecendo junto com a subjetividade dos meus alunos. Um processo que acontece em mim e um processo que acontece neles. E nós construímos isso juntos. Eu posso enriquecer mutuamente aquilo que acontece entre nós. Você está bem? Você está preenchido na sua subjetividade? São perguntas mais profundas que nos chamam para uma melhor resposta. O campo da educação é uma das fontes de parâmetro para os educandos, mas também é o melhor espaço, um dos melhores espaços para tornar os próprios valores humanos o lugar de debate, de reavaliação, revaloração. A pergunta do como, na minha opinião, cada educador precisa se colocar num processo de autoeducação para aprofundamento e real efetivação desses valores na sua pessoa, no seu círculo de ação, para que a discussão sobre valores não permaneça meramente um discurso teórico e possa também servir como parâmetro de experiência para os seus educandos. Porque se eu apenas digo e não faço, eu não permito que os meus educandos embebam-se disso pela via da experiência da subjetividade deles. Assumir e aprender a conhecer sua própria existência, tendo a ela como rédeas em suas próprias mãos. Saber viver é, para mim, um dos maiores tesouros que um ser humano pode possuir. Educar significa multiplicar esse saber viver. Na minha opinião, uma pessoa espiritualizada significa alguém que mais profundamente conhece a si mesmo. E isso só potencializa a sua expressão como pessoa educadora, porque muito mais do seu ser vai chegar nos educandos.